Bota esse trecho aí antes do... Aproveitar a oportunidade. Só contexto, foi em entrevista à Rádio Gaúcha. Isso. Para o senhor esclarecer por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui, eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. É basicamente isso. O grosso da fala já foi, né? Agora ele fica mais ali falando... Eu acho que ele sentiu um pouco o peso do que ele falou, e aí ele fica falando que o PT é referência de democracia, que aqui a gente sempre seguiu muito bem os ritos democráticos. Vai lá, Fernando. Esse assunto mexe muito comigo, primeiro porque eu passei minha infância na Venezuela. Eu vivi durante quase 6 anos na Venezuela. Eu morei lá de 78 a 1983. Eu não era um pré-adolescente, eu era uma criança e quando eu virei um pré-adolescente eu voltei para o Brasil. Então eu tenho muito afeto pela Venezuela. É um país que você tem um povo muito sofrido desde aquela época. Um país que vive praticamente do petróleo. Assim, um país que tem muito pouco desenvolvimento em outras áreas, industrial, nem da área industrial. É um país que sofre uma influência gigantesca dos Estados Unidos, porque de Caracas a Miami são 2 horas de voo. Então você está praticamente no quintal dos Estados Unidos. E a Venezuela vive praticamente uma guerra civil. Talvez a coisa tenha piorado muito com a morte do Chaves. E a gente sabe que o Lula era um grande amigo do Chaves. O Lula é um cara que... o Chaves realmente é uma figura que eu admiro muito. Eu acho que o Chaves, de certa forma, conseguiu avanços significativos no período que ele estava no poder. Agora, o pós-Chaves realmente é muito caótico. A direita venezuelana é brutal, é uma direita autoritária, é uma direita que mantém o monopólio. A gente reclama do monopólio da imprensa aqui no Brasil, lá é 10 vezes pior, entendeu? Porque é na mão de 3, 4 e redes sociais e tudo. E realmente o confronto lá foi para a rua várias vezes, houve morte tanto de chavistas como do pessoal da direita. Você tem pessoas muito radicalizadas como o Leopoldo Lopes, que é um fascista do outro lado. E, ao mesmo tempo, hoje a gente tem um governo que a gente não pode dizer que é um governo democrático, entendeu? É um governo que prende jornalista, prende opositor, controla parte do Tribunal de Justiça, né, o federal, o STF deles. Então eu acompanho sempre muito de perto a Venezuela. Eu acho uma pena o que acontece com a Venezuela já há muito tempo. Eu espero que a eleição do ano que vem não, eles terão eleições, eu espero que a oposição participe da eleição, que a eleição... A gente já teve eleições observadas até pelo Jimmy Carter na Venezuela, entendeu? E a gente não pode esquecer que o Chaves foi preso pela direita, em pleno exercício do cargo, entendeu? Então, é uma outra realidade e a gente deve respeitar essa realidade como uma realidade interna. E eu acho que o Lula tem muita dificuldade em criticar o Maduro. Eu acho que existe uma união entre a esquerda latino-americana, que eu acho muito importante. Eu acho que essa união... mas, às vezes, é uma união um pouco cega, assim, entendeu? Porque se você for imaginar, quando o Boric ganhou, que toda a esquerda latino-americana comemorou, a gente vê que o Boric hoje é um crítico do Maduro. Só que o Lula é de outra geração. O Lula vai fazer 80 anos, entendeu? Então ele tem muito essa visão
Quem não lembra, em 89, o Lula fazendo campanha, falando de Cuba. Então, existe essa união da esquerda, principalmente da esquerda latina. Então, você vê que o Petro veio aqui, o Fernandes estava outro dia aqui, os dois são muito amigos. E era o momento do Foro de São Paulo, onde o Lula, você vê que ele está reforçando que ele é comunista, que ele é socialista. O Lula, ele é um cara que ele com 80% de aprovação no final do mandato dele, ele nunca, de forma alguma, tentou qualquer tentativa de fechar o regime. Não teve nunca nenhuma tentativa de fechar o regime. Nem mídia, quem dirá o regime. Em mídia, a mídia fez o que fez com ele, o Lula voltou, a gente sabe que a gente defende muito uma regulamentação dos meios, somente de radiodifusão. Então, o que acontece na Venezuela é uma outra realidade da realidade brasileira, entendeu? O Brasil é um país muito mais diverso, em termos, assim, estou falando em termos produtivos. Culturalmente também totalmente diferente. O Brasil é um país gigantesco. Então, eu acho que esse tipo de comparação é muito infeliz. E eu acho assim que o Paulo Pimenta é o secretário de. Você quer que eu levante a bandeira da Venezuela? Eu quero que você levante a bandeira da Venezuela. O Paulo Pimenta a gente tem minha bandeirinha aqui atrás, sempre está aqui. O Paulo Pimenta é o secretário de comunicação do ministro das Comunicações. Aí você leva o Lula na Rádio Gaúcha, que é uma armadilha gigantesca, né? Uma armadilha gigantesca. Assim, eu acho que o Lula, ele se rodeia muito de puxa-saco, entendeu? Tá na hora. E o Paulo Pimenta não fala nada ainda. Ele fica ali do lado do Lula, vendo o Lula se afundar e não fala nada, porque ele não. É o chefe e ele é um funcionário. Não, você é um político, você é um deputado, você é um cara que de falar, sei lá, tentar contornar, ele não fala nada. Fica ali, quieto, vendo o Lula se afundar na Rádio Gaúcha. Esse jornalista é um jornalista, segundo ele, eu não sei quem é esse cara direito, mas eu sei que ele é um jornalista da Rádio Gaúcha, que foi para lá e disse que foi preso pelo Maduro. Então você está um dia antes da inegibilidade, da provável inegibilidade do Bolsonaro, você eleva o Lula na Rádio Gaúcha. Esse é a comunicação do governo Lula. Aí você entrega a cabeça do Lula num prato para mídia grande. Eu nem vou colocar aqui. Tinha um trecho de um cara de óculos lá da Band falando: Lula, você tem que se resolver, Lula, não sei o quê. Daí os caras ficam macho pra caralho, entendeu? Com o Lula. Porque, tipo, o Lula realmente fez uma cagada, entendeu? Deixa eu só fazer. Como diria o nosso amigo aqui, o Alan, não sei o quê, Lula fez uma cagada. Fez uma cagada. O Lula ele fez uma fala ontem. Ele fez uma fala falando. Uma fala falando é ótimo, né? Ele fez uma fala falando. Mas ele falou que a gente na esquerda, a gente pode falar mal do governo entre nós no privado, que a gente não deveria falar mal do governo publicamente, porque isso só dá munição para a direita, para a extrema direita, para subir em cima. E aí eu pergunto, isso que ele fez não é um prato cheio para a extrema direita? Então tem que ter o mínimo a comunicação, a parte da comunicação do governo Lula tem que ter um pouquinho de coerência naquilo que ele fala, porque daí isso que ele fala, isso sim deveria ser falado no privado, né? Porque é óbvio, nossas críticas ao governo, pelo menos aqui no Zona Curva, sempre que precisarem ser feitas, serão feitas, porque isso faz parte da democracia. Então, por mais que nós sejamos de esquerda, a gente vai ter críticas ao governo, é lógico, isso é óbvio, e isso é o bom de viver num país democrático. E sim, o PT sempre fez governos extremamente e totalmente democráticos. Né? Então, mas aí acho que nessa parte, ele não vou passar pano, não. Quanto a dizer, no caso da Venezuela, o Maduro ele foi eleito. Tá, não teve transparência, órgãos estrangeiros reprovaram a forma com que as eleições foram guiadas e tudo mais,
Mas o Lula ele traz um ponto importante ao dizer que o conceito de democracia é relativo para mim e para você. Ele não diz que o conceito de democracia é relativo, mas ele diz que cada um tem um entendimento sobre o que é democracia. Eu acho que nisso ele não está errado. Cada um tem a sua interpretação do que é democracia. A nossa aqui, ocidental, é mais aquela democracia burguesa, que é muito direcionada pelos Estados Unidos, que é empurrada na gente o século XX e XXI inteiro, através de arte, através de cultura, em prol da perpetuação do neoliberalismo. Quando os gregos estabeleceram a democracia, e se aquele mesmo conceito que era utilizado lá atrás fosse utilizado aqui hoje, por mais que a palavra esteja de forma completamente... mudou muito de lá para cá, mas seria completamente diferente. Se o sistema bipartidário dos Estados Unidos fosse implementado aqui hoje, seria questionado da mesma forma. Imagina se a partir de amanhã só pode ter 2 partidos no Brasil. Então eu acho que sim, há diferentes entendimentos de democracia dentro aqui do Ocidente. É só a gente ver como é a nossa democracia e como é a dos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, né, de certa forma, concordo muito com o que o Claudinho está falando, e ao mesmo tempo eu acho assim, se você for imaginar o Brasil, né, o Brasil tudo bem, tem multipartidarismo, o Bolsonaro atacou muito, mas o STF está aí, está funcionando, o TSE acabou de retirar os direitos políticos do Bolsonaro, a gente tem um executivo funcionando, mas se você imaginar no sentido, é uma democracia social, é uma democracia, você imaginar que tem milhões de pessoas com necessidades básicas não atendidas, então tem muita gente que eu conheço que considera que o Brasil não é uma democracia, porque, sei lá, talvez o conceito marxista é uma democracia burguesa, uma democracia que não funciona, mas a gente está muito longe de qualquer tipo de revolução comunista, socialista. A gente tem um governo que é um governo de... E olha que o Foro de São Paulo está ocorrendo nesse momento, hein? E a gente está muito Então, o distante. Foro de São Paulo, que foi muito demonizado, né, pela extrema-direita, pelo Olavo de Carvalho, que era uma coisa que ele foi muito usado de forma de dizer que eles estavam conspirando para tornar o América Meio que do Sul... virou meme com o Cabo Daciolo também, junto com a Ursal. O Sal e todas essas histórias que a gente ouvia muito. E, infelizmente, a gente sabe que uma coisa que a gente aqui como canal de esquerda, a gente tem que admitir que existem governos autoritários de esquerda. Isso é real. Eu acho que eu fico muito triste quando eu vejo muita gente querendo justificar certos comportamentos, entendeu? O que o Ortega fez na Nicarágua, o Ortega que veio do movimento de resistência, derrubaram o ditador, o Somoza e tudo, e depois de alguns anos se perpetua no poder.